Fica a Dica Podcast, para você não perder tempo. As notícias da semana sobre o mundo de finanças, tecnologia e inovação. Eu sou Renata Cardoso e após um janeiro com 380 dias, fevereiro chegou trazendo um feriado e muitas notícias. Hoje vamos falar da implosão das ações do PayPal, do bom momento do comércio eletrônico no Brasil, que como era de se esperar é acompanhado pelo aumento de fraudes, dos investimentos em startups, do aniversário de 1 ano do Open Banking e das tretas no mercado cripto. Fique com a gente! O episódio de hoje começa tenso. Uma implosão de 25% nas ações do PayPal derrubou todo o complexo de empresas de pagamento ao redor do mundo, nocauteando Stone e PagSeguro, e Nubank e Inter por tabela. Matheus, o PayPal abriu o dia perdendo 1/4 do seu valor de mercado depois que a empresa deu um guidance abaixo do esperado pelo mercado para os resultados deste ano. A empresa agora estima um lucro ajustado por ação de $4,67, bem abaixo do consenso de 5,21 projetado anteriormente. Outra projeção que foi revisada para baixo foi a de crescimento. O PayPal está dizendo que a receita vai crescer entre 15% a 17%. Há 3 meses havia falado num crescimento de 18%. A empresa justificou os números dizendo que as metas de médio prazo anteriores não completavam diversos fatores que estão pressionando seus resultados, como a alta da inflação e problemas na cadeia de suprimentos. O PayPal também citou o fim de estímulos governamentais e a redução de viagens com o avanço da variante Omicron. O PayPal também abandonou a meta de quase dobrar sua base de usuários para 750 milhões de contas até 2025. O foco da empresa agora será fazer com que os usuários frequentes usem ainda mais o serviço e não buscar novos clientes. A empresa tomou a decisão depois de descobrir, digamos assim, que os gastos de marketing para atrair novos usuários deram um retorno menor do que as campanhas que tentaram fazer os clientes usarem mais o serviço. Analistas ficaram surpresos com a mudança de rota da empresa e com o fato dela não ter percebido esses problemas antes. Em novembro, o PayPal havia reafirmado a meta de adicionar 55 milhões de contas em 2021, mas nessa semana informou que o número ficou em 49 milhões. O PayPal também está perdendo negócios em ritmo mais forte do que o esperado, de uma das suas maiores fontes de clientes, a eBay, que está construindo seu próprio braço de pagamentos. Com a queda, a ação da PayPal atingiu o menor valor desde 2020. Outras empresas do setor sofreram em simpatia. A Block, anteriormente conhecida como Square, caiu mais de 12% e a Affirm 10%. Stone e PagSeguro caíram cerca de 12%. Inter perdeu 9% e Nubank recuou 7%. E para não ficarmos falando somente das notícias negativas, vamos falar de quem está indo de vento em popa, o comércio eletrônico no Brasil. As pequenas e médias empresas daqui faturaram mais de 2,3 bilhões de reais com vendas online, resultado 77% acima do registrado no mesmo período de 2020. Segundo a 7ª edição do estudo Nuvem Commerce, da plataforma de e-commerce Nuvem Shop. Esse resultado é quase 30 pontos percentuais acima do faturamento do comércio eletrônico como um todo no Brasil em 2021. Que apresentou alta de 48% na comparação com os 35% de 2020. Os dados são do índice MCC-ENET, desenvolvido pela Neotrust/Movimento Compre e Confie, em parceria com o Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Economia Digital. Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Acredito, destacou que com a pandemia o comércio eletrônico ganhou enorme relevância no Brasil e que as estimativas apontam que esse setor cresceu 5 anos em um. Vale lembrar que, dentro das grandes plataformas, os marketplaces estão milhares de pequenos comerciantes, que de outra forma não teriam sobrevivido quando tudo fechou. E quem também está indo muito bem, obrigada, são as startups. Com a pandemia deixando as empresas ansiosas na busca por soluções para atender o público e ao mesmo tempo manter a eficiência, a inovação que vem das startups tem sido mais do que bem-vinda. Nesse cenário, o investimento feito por empresas em startups, o chamado Corporate Venture Capital, ou CVC, tem crescido a um ritmo considerável. Renata, 61% das empresas brasileiras já têm algum tipo de iniciativa nessa área. Entre as que não têm, 92% já estão de olho nisso. Os dados são da pesquisa Corporate Venture Capital no Brasil,
elaborada pela Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital e seu recém-lançado comitê dedicado ao assunto. Na esteira da digitalização dos negócios, o modelo de Corporate Venture Capital é cada vez mais procurado por empresas que querem acelerar empreendedores e, em contrapartida, criar conexões com ideias e soluções que beneficiem o negócio. O relatório mostra que mais da metade das iniciativas empresariais de investimentos em startups surgiu nos últimos 2 anos. De acordo com Sandro Valeri, coordenador do comitê de CVC da ABVCap, a maturidade do ecossistema de inovação brasileiro também contribui para o bom momento do CVC no país. Em 2021, o mercado de investimento de risco em startups movimentou volume recorde e o Brasil teve 11 novos unicórnios. A conjuntura inspira empresas a copiar a bem-sucedida ideia de formatar pequenas companhias de base tecnológica. Falando em inovação e tecnologia, quem assoprou as velhinhas nesta terça-feira foi o sistema de Open Banking brasileiro. Até o fim de janeiro, o Banco Central contabilizava 3,3 milhões de consentimentos para o compartilhamento de dados, passo essencial para os consumidores desfrutarem de melhores condições no relacionamento financeiro. Porém, o número ainda é pequeno diante do total da população bancarizada no Brasil, superior a 180 milhões, segundo dados informados pelas instituições financeiras OBC. Uma pesquisa da consultoria americana Bain & Company, divulgada em dezembro, mostrou que a adesão ao Open Banking ainda esbarra na falta de informação. Conforme a sondagem, só 14% dos brasileiros sabiam o que era Open Banking entre julho e setembro. Embora quase a metade dos cerca de 8.500 participantes já haviam falado sobre a medida. Sócio da consultoria, Antônio Cerqueiro, afirma que, para decidir compartilhar suas informações, os clientes precisam entender na prática o Open Banking. Para isso, é necessário que bancos e fintechs e empresas de tecnologia criem produtos e serviços para convencer a população. Matheus, podemos dizer que é bem compreensível que as pessoas ainda tenham um certo receio de surfar de vez no mundo da tecnologia, especialmente quando tem dinheiro envolvido. Quem trabalha com e-commerce que o diga, as tentativas de fraude no setor em 2021 aumentaram 74%, aponta o estudo Mapa da Fraude, que foi divulgado nesta quarta-feira pela ClearSale, empresa de soluções antifraude. O estudo analisou mais de 375 milhões de transações de alguns segmentos, incluindo o e-commerce, mas também telecomunicações e mercado financeiro. Somados, o valor das tentativas de fraude chegam a 5,8 bilhões de reais, 61% acima dos 3,6 bilhões registrados em 2020. O estudo também mostra um recorde de mercado financeiro, expondo o cenário de fraudes na análise de transações. Foram analisadas 35 milhões de transações relativas a bancos, financeiras, fintechs e administradoras de cartão de crédito, e tentativas de fraude chegaram a mais de 1 milhão. Quem também está sofrendo com as fraudes são os NFTs. A empresa de análise de blockchain Chainalysis encontrou uma evidência significativa de negociação de lavagem de dinheiro no crescente mercado de tokens não fungíveis. Em 2021, os NFTs dispararam tanto em quantidade de coleções existentes quanto nas vendas desses tokens em diversas plataformas. A negociação de lavagem é considerada um processo ilegal. Esse tipo de negociação acontece quando uma pessoa compra de si mesma o ativo em questão, a fim de manipular o valor e a liquidez no mercado. No caso dos NFTs, isso acontece quando alguém vende um token não fungível por um valor mais alto para outra carteira que também pertence a essa pessoa. De acordo com a Chainalysis, esse processo pode acontecer de maneira relativamente simples, visto que o usuário não precisa informar sua identidade durante a operação. Já que o assunto é fraude, não podemos deixar de comentar que uma das pontes cross-chain mais populares do mundo pode ter sido vítima de um ataque cibernético no valor de 250 milhões de dólares nesta quarta-feira. Em uma publicação no Twitter, a conta oficial do projeto confirmou que a ponte está atualmente inativa, enquanto a equipe investiga uma possível exploração de erros no projeto. Analistas on-chain chamaram atenção para uma transação de 80 mil unidades de Ether para um endereço que atualmente tem posse de mais de 250 milhões de dólares da criptomoeda. Agora, vamos às nossas rapidinhas de mercado. O Melius anunciou nesta segunda-feira o lançamento de um aplicativo que integra shopping e serviços financeiros em um único ecossistema.
De acordo com o documento da companhia enviado ao mercado, o aplicativo já está disponível para parte dos usuários do Melius e será disponibilizado para toda a base de forma progressiva ao longo das próximas semanas. O aplicativo representa o avanço da companhia no segmento de serviços financeiros, uma vez que ela passa a disponibilizar conta digital gratuita. O Banrisul vai investir em pelo menos 200 startups brasileiras que devem receber aportes com valor médio de R$300 mil. A instituição passa a operar com 2 novas linhas de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação, a Inovacred Expresso e a Finep Conecta Automático. A linha Inovacred Expresso financia atividades de inovação com processo simplificado de enquadramento. Já o Finep Conecta Automático é voltado para projetos em parceria com universidades e instituições de pesquisa. As 2 linhas contam com condições especiais. Vale a pena conferir. E para finalizar, a Dimensa, empresa do grupo TOTVS, que oferece tecnologia para instituições financeiras e que tem a B3, Brasil Bolsa Balcão, como sócia, anuncia a aquisição de 100% do capital social da Mobile2You, mobile house que desenvolve aplicativos financeiros sob medida para empresas que têm o objetivo de entrar no mercado de fintechs. O valor da negociação é de 26,9 milhões de reais. E assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso Fica a Dica Podcast. Até a próxima quinta! Até mais! Tchau!